gostaria de chamar ao palco Jairo Martins da Silva. Jairo é graduado em Engenharia de Eletrônica pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem MBA em Gestão de Negócios pela Duke University, North Carolina. Exerceu suas atividades profissionais na Siemens, nas áreas de telecomunicações e tecnologia da informação no Brasil, América Latina e Alemanha. Atualmente é presidente executivo da FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, em São Paulo. É juiz do Prêmio Ibero-Americano de la Excelência de la Gestión, membro da Rede BEX, Red Ibero-Americana de la Excelência em la Gestión, e do GEM, Global Excellence Model Council. É membro da ABQ, Academia Brasileira da Qualidade. Exerce também a vice-presidência da Fundação de Apoio ao ITA, Casemiro Montenegro Filho. Com vocês, Jairo. Tá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço pelo convite, né? Quer dizer, nesse país confuso, né, que está o Brasil, e a gente dedicar um dia todo a falar de gestão, falar de inovação, né? Hoje eu acho que é um dia cheio de provocações, e eu acho que essas provocações são muito positivas, né? E aí eu queria trazer o tema na gestão para a transformação, porque cenários exponenciais, porque é isso que está acontecendo. Nós tivemos... Só se falou de curva exponencial aí, ou seja, tudo está crescendo muito rapidamente, acontecendo numa rapidez que a gente não tem quase domínio, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sempre gosto de começar com esse slide que mostra a razão de ser de qualquer empreendimento. E qualquer empreendimento ele tem simplesmente essa razão de ser, é a execução de uma transformação de recursos e entrega para a sociedade. Quer dizer, em princípio, qualquer organização é isso. O que eu preciso, na realidade, é fazer uma boa entrega, fazer uma boa execução. Só que os ambientes e os cenários mudam, e mudam de uma velocidade alarmante que nós não sabemos até como a gente consegue dominar. Então, em princípio, é isso. Se uma organização, instituição, empreendimento não consegue cumprir essa função, eu diria que ele nem precisa existir. Isso se aplica a uma empresa pública, privada, com sem fins lucrativos, a uma prefeitura, a um governo do Estado, a um governo federal. Ou seja, isso é o esquema que eu diria que é o funcionamento de qualquer tipo de instituição. E aí, em cima desse modelo, eu queria propor essa agenda, né, falar um pouquinho desses cenários e tendências, esses cenários exponenciais que nós falamos, falar um pouquinho dessa gestão da transformação, que se fala muito, ousar até apresentar uma agenda de transformação e, no caso da educação, como um grande agente dessa transformação que a gente precisa proceder aqui no nosso país. Então, no caso do primeiro, dos cenários e tendências, eu gosto dos conceitos. Os conceitos são simples, eles não são complicados. Eu acho que a gente não precisa criar muitas teorias em cima das coisas. Eu sempre gosto de mostrar o seguinte: o desempenho de qualquer instituição, qualquer empreendimento, ele pode ser representado por isso, ou seja, eu gerar mais valor com menos recursos, é isso que se faz. Ou seja, à medida que essas circunferências vão se juntando e tem aquela área de interseção, aquela área é o desempenho, ou seja, quanto mais valor eu gero com menos recurso, eu sou uma organização que desempenho melhor. Isso vale para uma pessoa física. Quando nós vamos fazer uma compra de supermercado, a gente faz isso, né? Eu quero comprar mais e gastando menos. Por isso que eu faço pesquisa. Ou seja, isso é a simplicidade da administração, a simplicidade da gestão. E aí os conceitos essenciais também permanecem. Muita gente fala de produtividade, querendo criar muitas teorias. Produtividade, no meu entendimento, é uma fração. É um numerador, é mais no numerador e menos no denominador. Ou seja, eu preciso fazer mais e gastar menos. Em princípio, é isso. Só que não adianta eu fazer mais em escala, eu preciso fazer mais e melhor, eu preciso ter qualidade. Aí o conceito de qualidade também continua válido. E eu preciso ser barato, agora eu preciso ser rápido, porque se eu não fizer logo, o outro faz. Então, em princípio, produtividade é isso.
E os cenários vão ficando complexos. Aí entra os conceitos de eficácia, ou seja, eficácia é fazer o certo. Não adianta você fugir do seu propósito e começar a fazer as coisas que não é do seu propósito, ou seja, faça o certo, aquilo que você se propôs a fazer. E entra o conceito de eficiência, que é fazer certo. Aí entra o conceito de qualidade. Hoje, uma das manchetes mais alarmantes no jornal foi um recall de carros da Alemanha, né? Quer dizer, uma coisa absurda, né? A quantidade de carros por causa de emissão de gases. Agora, se você tivesse feito certo da primeira vez, eu não precisava gastar tanto. Em princípio, isso serve para qualquer tipo de instituição. Aí entra o conceito de inovação que se falou tanto. Agora, inovação é novidade? Não. Inovação sempre houve. Desde a Idade da Pedra, o homem inovou. Agora, acontece que a velocidade tem sido muito maior. Agora, inovar é tudo. E o conceito de inovação, a minha definição comparada com a do Pedro, é muito mais simples. Eu digo que inovação é fazer diferente. Vamos fazer diferente? Não precisa fazer. Isso serve para todo tipo. Não precisa, eu tenho que fazer sempre diferente daquela forma que eu fiz até hoje. Isso serve para tudo. Hoje todo mundo só fala muito em inovação tecnológica, mas não é só isso. Vamos fazer uma inovação de gerir pessoas, uma inovação na gestão, uma inovação, né, na educação. Ou seja, é você fazer diferente. Por quê? Você não pode fazer a mesma coisa sempre do jeito que fez até agora. Aí entra o conceito de sustentabilidade. Finalmente, esse conceito veio para ficar, porque até então a gente via que falava de sustentabilidade, era uma sustentabilidade um pouco cosmética. Todo mundo achava que botar uma folhinha verde numa caixa de papelão tinha resolvido o problema de sustentabilidade, quando não é bem assim, né? Hoje está havendo uma cobrança de sustentabilidade mesmo, ou seja, sustentabilidade para valer. Depois entra um quesito que nós estamos pecando, a ética. Não é? Quer dizer, hoje, se a gente sai para o exterior, você sai o quê? Você leva, dizer, eu sou brasileiro. O que é que você leva na sua testa? É uma plaquinha escrito corrupto. É isso que é isso. E nós estamos pecando nisso, né, também. Aí entra o conceito da liderança. Quem é que pode harmonizar tudo? É uma boa liderança, uma liderança transformadora. É isso que nós precisamos de um líder, é que harmonize todos esses conceitos. E depois, tudo precisa de regras. Não é simplesmente achar que eu não preciso de regra. Precisa de boas regras de governança, precisa de disciplinas, né? Precisa de conceitos que eu tenho que obedecer. E quem vai definir essas regras é uma boa governança. Ou seja, com relação ao Brasil, se o Brasil hoje não faz parte das cadeias internacionais, né, de comércio, é porque nós estamos pecando em algum ponto desse. Não somos produtivos, somos corruptos, não somos sustentáveis. Né? Quer dizer, a gente precisa melhorar isso, ou seja, os diagnósticos estão claros, o que é que precisa ser feito está muito claro também. E aí é que entra o conceito de competitividade. E o que é ser competitivo? Eu coloco de forma muito simples. Ser competitivo é quando você é escolhido. Se você não for a escolha, você não é competitivo. Isso serve também quando a gente sai de uma faculdade. Se eu tive boas notas, né, e na hora que eu tiver passar por uma seleção, se eu for escolhido, eu sou competitivo. Se eu não for escolhido para uma determinada vaga, tem alguém melhor do que eu, então eu não sou competitivo. Então, isso se aplica, são conceitos que continuam, conceitos históricos, e conceitos que nós podemos aplicar no dia a dia, ou seja, as coisas não são tão complicadas. E outro ponto, as megatendências. Alguém está olhando para isso? Estamos nos preparando para isso? As mudanças demográficas estão claras. Né? Como é que nós vamos, hoje, quando se fala, né, exatamente de mudar, flexibilizar leis trabalhistas, né, tratar do tema da previdência social? Isso tem que ser tratado, porque o povo está ficando velho e não está querendo ter neném. É isso. Então, alguém tem que trabalhar, né? Ou você escolhe um robô para fazer isso, né? Quer dizer, em princípio é isso. Agora, isso abre um conceito, uma discussão. Alguém vê
dos nossos até candidatos a governo, alguém está falando dessas mudanças demográficas? Isso é uma bomba relógio, né? Quer dizer, estive em Portugal agora recentemente, a preocupação é isso, você vai naquela cidade, não tem gente jovem para cuidar. E o pessoal está vivendo, o velho está vivendo, e muito tempo, né? Quer dizer, agora, vai ter que trabalhar muito para poder se sustentar. Novo poder econômico, aprendam a negociar com o chinês, porque essa é a turma. Aprenda a negociar com o indiano também, porque é lá que está o novo poder econômico. Não adianta a gente ficar achando que o negócio é Estados Unidos e Europa, porque não é só isso. Aí entra o conceito das Smart Cities. Até por conta dessa pirâmide demográfica, eu vou me preocupar com as cidades, né? Eu preciso que realmente haja prefeitos gestores. Não o que nós tivemos até há pouco tempo, né, que simplesmente ganhou como prefeito gestor, mas, na hora que precisava dele, fugiu. Né? Quer dizer, a gente está precisando de prefeito bom, é prefeito de São Paulo. Ser governador de São Paulo é fácil, que é um estado rico. Né? Agora, cara bom, cabra bom é administrar São Paulo, a cidade de São Paulo. Né? Então, acho que é importante olhar isso, todas essas coisas que as cidades estão precisando. Aí entra a escassez de recursos, né, que o Brasil apanha feio. O Brasil tem uma quantidade, uma abundância de natureza, produz o ano inteiro, um clima exuberante, tem tudo, tem todo tipo de energia, tem energia hídrica, energia eólica, energia solar, ainda não aproveitou a energia das marés, e a gente tem termoelétrica. Tem sentido? Mas por quê? Até há pouco tempo, o nosso ministro das Minas e Energia não sabia acender um abajur. O cara era ministro das Minas e Energia, mas não sabia disso. Né? Quer dizer, agora não sabe aproveitar as coisas que tem no nosso país. As mudanças climáticas estão aí. A gente, até agora, pode dizer que nós somos abençoados por Deus, porque isso ainda não afetou. E tem o tema das tecnologias, avanço tecnológico. Isso vai chegar, isso está aí na nossa porta, já tem robô colaborativo custando $4.000, $5.000, ou seja, o que é mais barato? É ter um robô ou ter uma pessoa que faz greve? Então, é importante a gente saber disso. Não dá para a gente fugir disso, não estou estimulando esse tipo de coisa, mas que precisa ser pensado, porque, logo, logo, isso é uma realidade entre nós ainda. Ou seja, o papel da educação é muito grande nesse sentido. Ou seja, a pergunta e a provocação é: estamos nos preparando para essas megatendências? É um ponto. Aí entra as inovações, né, que afetam toda a área. Isso já foi falado, todos esses conceitos de internet das coisas, impressão 3D, inteligência artificial, os drones. Logo, logo, a gente tem drone integrando pizza aí. É importante ver que isso vai acontecer. Se eu tenho a profissão de entregador de pizza, eu tenho que me cuidar, né? Porque logo, logo vai ter pizza voando por aí, à torta e à direito. Biotecnologia, as criptomoedas e a robótica avançada. Agora, é importante dizer isso, que a transformação digital é apenas uma das dinâmicas da transformação, não é só ela. Embora esteja virando um modismo. Todo mundo acha que a transformação é digital, e não é. Né? Isso é enrolação. Cada área vai ter a sua transformação que você vai buscar, e o digital vai ser um deles, agora tem que ser na medida certa. Esse é um ponto muito importante. Olhem isso. Adotem isso, porque nós temos os ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma instituição de ensino. Mostre isso para os seus alunos, porque isso já está disponível desde dezembro de 2015. Agora nós estamos apanhando feio. Até hoje nós não temos políticas públicas para demonstrar que nós atendemos isso. E é uma obrigação até da FNQ divulgar em toda palestra isso, qual o nosso compromisso com os ODS. Então, isso é importante que apareça em qualquer agenda estratégica de qualquer instituição. E aí se fala muito também do linear exponencial, né? Como eu disse, se falou muito de exponencialidade. Claro que isso é uma realidade. Nós temos as empresas tradicionais, que são essas chamadas lineares, que têm
nos seus planejamentos orçamentários, sempre disse, eu quero crescer 2 vezes ao ano, 5 vezes, 7 vezes, só que as exponenciais, quer dizer, as lineares é percentualmente e as exponenciais é 10 vezes, é 20 vezes, é 30 vezes, ou seja, e isso tem acontecido. Elas começam como se não quer nada, depois acontece uma disrupção e acaba tomando o mercado de todo mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a Amazon. Vendia livros, hoje é tudo, é carro elétrico, é supermercado, né? Quer dizer, é provedor de acessos, quer dizer, hoje é isso que está acontecendo. São essas empresas que a gente precisa olhar para elas também. Agora, tem as lineares, que também têm a sua função. Elas não vão simplesmente... Agora, o que acontece é o seguinte, todo mundo fica fazendo a apologia dessas empresas. Um dia desse eu fui visitar o presidente da Eletropaulo, aí comecei a falar de transformação, ele disse, finalmente alguém chegou aqui e não ficou fazendo apologia do Airbnb nem do Uber. Agora, eu tenho um cara em cima de um poste com medo de levar choque. Eu vou falar de transformação digital para um cabra desse? Quer dizer, ele tem razão, né? Quer dizer, a gente precisa saber o que é que nós estamos falando. Então, esse é o propósito até de trazer essas provocações. Mas isso é uma realidade que eu não posso esquecer hoje dessas transformações e desse tipo de organização que existe. Quais são os 6 P's das organizações tradicionais? Tem processos estruturados? Ótimo, é importante ter processo estruturado. Só que você não pode engessar a empresa. O processo vai ter que ser flexível. Se o mundo está mudando, eu tenho que mudar o processo. Pensamento sequencial, não dá mais para ter pensamento sequencial, o pensamento tem que ser paralelo. Não dá para você, hoje, a Embraer mesmo, desenvolver um avião em 7 anos. Só que ela tem que fazer isso em 1/3 do tempo, porque outros estão fazendo, ou seja, você tem que desenvolver coisas em paralelo, não dá para simplesmente ir de forma sequencial. Pessoal próprio, isso é um tabu, né? Quer dizer, hoje você vai buscar o conhecimento na hora que você vai precisar. As nossas leis trabalhistas têm que ser flexíveis com relação a isso, né? Ou seja, eu posso trabalhar com pessoal on demand. É essa a grande realidade. E eu tenho que me flexibilizar com relação a isso. Planos com visão do passado. A gente sempre fez planejamento orçamentário e planejamento estratégico com visão de passado, né? Só que hoje as coisas acontecem, vocês viram aqui, acontece numa disrupção tão grande que não tem sentido a gente ficar achando que aquilo vai se repetir. Falamos de SWOT aqui hoje. Uma vez me perguntaram, devo fazer planejamento estratégico? Eu digo, deve sim, precisa ser feito. Só que você tem que olhar para a sua matriz SWOT todo dia, de preferência no café da manhã, porque vai mudar, ela está mudando, e você tem que ter planos para ver como é que ela, né, você pode se adaptar a essa mudança. Mas ter um planejamento é importante para que você tenha controle e saiba onde mexer na hora que for necessário. Propriedade de ativos, foi dito. Uber não tem um carro, Airbnb também não tem um prédio, não tem um hotel, não tem uma casa, é tudo dos outros. É importante estar usando os ativos que já existem. Então, isso é outra realidade. E procedimento e disciplina, que é muito bom, e a gente precisa de procedimento e disciplina. Então, o que pode olhar daí é que as organizações tradicionais têm o seu DNA que precisa ser aproveitado também. Não é simplesmente serem, né, banalizadas e banidas do mercado porque não é exponencial, né? É importante que a gente tenha esse discernimento. Agora, por outro lado, as organizações exponenciais, ela é digitalizada, porque é tudo à base de uma plataforma digital, é desregulado. Vocês viram agora recentemente, né? Na hora que se falou regulação do Bitcoin, as ações caíram, o Bitcoin caiu o valor, né? Quer dizer, na hora que se fala o que aconteceu com o Facebook agora recentemente, com a disponibilização de dados, que agora a Europa pegou pesado com eles, né? Quer dizer, na hora que vem falar de regulação, o negócio estremece, ou seja, está precisando de olhar esse lado também. Aí entra desmaterializado, foi o que nós falamos, é destrutivo, destrói tudo que tem ao redor, é isso que está acontecendo. Um dia desse eu fui dar uma palestra para as cooperativas de táxi lá em Pernambuco, e os caras
chegaram, eu comecei a falar de Uber. Aí eles disseram, pô, você veio falar de Uber logo aqui? Nós somos melhor, nós temos um diferencial, nós somos seguros. Aí eu digo, então, explore esse diferencial. Você não está explorando, de cada um tem o seu DNA, então você tem que explorar, tem que mostrar onde você é bom. Né? Mas não adianta sair matando passageiro nem motorista de Uber, porque é uma realidade que chegou. Desmaterializado, como nós já falamos, desmonetizado, você não precisa de estar com dinheiro no bolso para poder usar, e ele é democratizado, todo mundo usa. Ou seja, tem atributos das instituições, organizações lineares, e tem atributos das organizações exponenciais, que são muito bem-vindos. Ou seja, uma mescla desses dois atributos, eu acho que essa é a organização ideal. E outro ponto, as transformações estão realmente cada vez mais rápidas. Se a gente olhar, a era agrícola levou 12 mil anos, as 3 revoluções industriais, 230 anos. E esse rebuliço que a gente está passando com a internet, 28 anos só. Quer dizer, no início dos anos 90, eu ainda não tinha a internet sendo utilizada de forma comercialmente. Quer dizer, essa é a realidade, quer dizer, 28 anos, essa confusão que a gente está vivenciando hoje, só tem 28 anos, né? É para ver que as coisas estão passando rápido. E o próximo é bem interessante, essa velocidade exponencial. Isso mostra o quê? Para atingir 70 milhões de usuários, o telefone levou 75 anos. O rádio, 38, e o Pokémon levou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários. Né? Quer dizer, a velocidade é muito rápida, só que eles sumiram rapidamente também. Né? É um ponto que a gente tem que olhar. Quer dizer, a vida não está segura para ninguém, ou seja, temos que estar com antena atentos, né? Porque é ligado, o Angry Bird, né? 35 dias, atingiu 50 milhões de usuários. Alguém imaginou isso? Né? Ou seja, o rebuliço é grande. E isso a gente tem que estar acostumado com isso. Ou seja, eu até tive cuidado de separar esses dois grupos de organizações, as empresas tradicionais. Tem as desaparecidas e as atentas. As desaparecidas sumiram no mapa. É porque aqui a maioria é jovem, mas tem um fogãozinho jacaré ali no meio. Eu, quando fui criança lá no Recife, minha mãe tinha um fogãozinho jacaré. Sumiu do mapa, ninguém nem fala nele. Né? Tinha Mesbla, né? Tinha Kodak, Incol, né? Quer dizer, o Gurgel, né? Tudo desapareceram agora. E tem essas outras que são empresas antigas, né? Mas estão atentas, elas estão mudando constantemente, porque o cenário está mudando e elas estão sobrevivendo. Tem empresa de 170 anos, né? A empresa onde eu trabalhei, assim, mas tem 170 anos e tem 120 anos aqui de Brasil. Por quê? Estão mudando constantemente, ou seja, hoje o que nós temos que fazer é estar com as antenas ligadas, porque as coisas acontecem de forma muito mais rapidamente. E aí, as exponenciais afetam o mercado mesmo. O táxi com o Uber, que nós já falamos, a Kodak com a Apple. Né? Quem é que tem máquina fotográfica agora, a não ser os fotógrafos profissionais? Né? O WhatsApp, as operadoras de telefonia perderam muito com o WhatsApp. E ali embaixo, né, o Waze. Alguém sabe o que é chapa? Chapa é aquele cara que fica na beira das estradas com aquela plaquinha escrito chapa. Por quê? Aquilo você via quando um caminhão grande iria entrar numa cidade grande, chamava o chapa para guiar na cidade. Hoje o chapa descarrega caminhão, porque o Waze substituiu o chapa. Quer dizer, agora, você quer manter a profissão de chapa até agora? Não vai, tem que mudar. Ou seja, as coisas... Dá uma olhada no classificado do Estadão hoje. Era um calhamaço de papel. Né? Lá em Pernambuco, de onde eu sou, eu me lembro que, no final de semana, vinha aquele calhamaço e eu vendia jornal e ganhava dinheiro vendendo jornal. Agora, hoje, pega o jornal, não tem nada. Né? Porque é o OLX que está sendo utilizado. Ou seja, agora, dá uma olhada. Os produtos são o mesmo. O produto não mudou, ficou igual. O que mudou foi o modelo de negócio, o modelo de atuação. Então,
É essa provocação que é bom fazer e que a gente precisa. Agora, quem é que vai ajudar tudo isso? É a educação. É a educação que tem que preparar esse novo perfil de profissional. Ou seja, aqui se falou de Darwin também, e eu digo também que Darwin tinha razão, né? Quer dizer, as desaparecidas sumiram do mapa, as atentas, e aquelas que nos Estados Unidos estão chamando de bad companies, ou seja, big, anti-competitive, addictive, destructive to democracy. Isso é o nome que está se chamando dessas empresas, ou seja, o rebuliço que essas 4 estão fazendo no mercado é muito grande. Então, por isso que as outras estão procurando para se associar e utilizar alguma coisa, ou seja, é a teoria da sobrevivência. Outro, entre eras também a vida não está fácil. Dá uma olhada ali, né, com relação, né, à mídia. Quer dizer, é o Facebook decaindo e o Google subindo, ou seja, a vida dela também não é tão fácil, porque é um canibalismo que existe entre elas. E essa agora? Não sei se vocês já ouviram, agora não falam mais em internet, só Internet of Things, na IoT, estamos falando de IOV, Internet of Value. Ou seja, existe uma internet que está transportando valores para lá e para cá, que é o blockchain, que está se configurando como, eu diria, um nível que vai validar as transações. A vida dos cartórios está em perigo. Esse cartório que ganhou muito dinheiro até agora, nessa vida cartorial ibérica que a gente assumiu, isso vai acabar. E a vida do Airbnb e Uber também não está fácil, porque na hora que eu tenho uma entidade como a blockchain, eu não vou precisar de 2 intermediários, nem para hotel, nem para táxi. Ou seja, eles já estão preocupados com isso. Ou seja, aí é a verdadeira economia compartilhada. Porque hoje se fala de economia compartilhada, é compartilhamento de quem usa. Mas o dono disso está todo mundo rico. Né? Quer dizer, está havendo uma concentração de renda muito grande nisso. Ou seja, na realidade, o que a gente está vendo é que está havendo uma acomodação do mercado, estão surgindo novos. Isso, quem é que traz? É a inovação. Agora, os produtos são os mesmos. Ou seja, quais são os conceitos que vão mudar, que é bom a gente entender isso, o futuro? Primeiro, a manufatura aditiva. Isso é o que vem, isso está vindo com a impressão 3D. Eu não tenho mais aquilo de torno, de fresa. Aquilo só gasta material e gera cavaco, não é isso? É desperdício. Só que a manufatura aditiva, ela vai aderir no material, eu não vou ter perdas. Eu tenho um filho dentista, e aí eu disse a ele, você já começou a pensar em ter uma impressora de dente no seu consultório? Por quê? Não vai precisar de protético daqui para frente, o cara vai imprimir o dente na hora, né? É dizer, então, começa a mudar o acesso. O acesso a recursos é mais importante que a propriedade. Olha, o jovem não quer ter carrão, o jovem não quer mais ter as coisas, o jovem quer ter o acesso. Então, é importante pensar isso, que isso está mudando todo esse movimento da economia. Outro, o vencedor leva tudo. Quem inventou massifica. Você está pensando que as margens do Facebook e do Amazon são margens boas? Eles querem disseminar, quer massificar e está levando tudo mesmo, porque está entrando em todo tipo de área. Mundo das plataformas de rede, a comunicação, a proximidade do cliente vai ser através dessas plataformas, então é importante pensarmos nisso. Esse é outro ponto importante, o acquire, empreender e empregar. O que é que está acontecendo? Por que tem tanta empresa grande, né, estimulando startup? E comprando. Porque ela vai lá, estimula, aí eles, quando começam a fazer cócega nas grandes, ele compra, traz tudo para dentro. Ou seja, o cara faz uma aquisição e depois, né, pega aqueles empreendedores, tem tudo. Isso é o que está acontecendo nesse movimento. Tecnologia disruptivas, como nós já falamos agora, e economia da longevidade. Olha, o povo está vivendo mais, isso surge uma economia, a gente vai precisar de políticas públicas para isso. Não é? Quer dizer, aquilo que foi dito, o velho não quer parar. Eu tenho 67 anos, puxa, e não paro, fico fazendo tudo, fico estudando, porque eu digo, vou parar para ficar doente?
né? Quer dizer, é o que está acontecendo e tem uma experiência que tem, né, que ser utilizada. Então, isso precisa. E se não está nascendo gente nova, ó, me aproveitem. Né? Porque o jovem não está querendo. Então, quer dizer, então é esse tipo de coisa que a gente precisa começar a pensar. Novas demandas de mercado para a gente que está ficando envelhecido. Esse é outro ponto que a China já está apavorada, a speed factor e o reshoring. Por quê? Todo mundo dizia o boom da Índia, o boom da China, fazer software, levar a fábrica à produção, só que a China e a Índia estão começando a ficar caras. E quem é que vai substituir chinês e indiano agora? É robô. É robô, e aí? Para que eu vou manter um robô na China fabricando um carro para mim, se eu posso fabricar no meu país? Não é? Quer dizer, já para resolver até o problema de logística, porque imagine o gasto de logística de você produzir com robô na China e trazer para aqui. O chinês já está. Não é por acaso que eles estão investindo muito em educação, ou seja, é uma mudança de perfil do profissional, e isso está acontecendo, e já existe essas duas palavras, o speed factor, fábricas rápidas, que só tem robô, e o reshoring, trazer aqui, em vez do offshoring, que a gente tinha no passado. Os blockchain smart contracts nós já falamos, e isso é muito importante, o teste AB. Não dá para fazer as coisas em série. Desenvolva um produto, ele esteja configurado e coloque no mercado. A partir daí, coloque o feedback e reaja rápido, para você ter escala. Isso é o teste AB. Você coloca um protótipo, todo mundo sabe que é um protótipo, e coleta feedback, porque essa é uma nova forma. Não dá para você ir desenvolver um produto até o final e simplesmente, depois de algum tempo, você vê que não é aquilo que o seu cliente quer. Então, isso é outra forma. Ou seja, é importante que o novo profissional se acostume com esse cenário. E aí eu fui dar uma palestra sábado passado para uns médicos lá em Foz do Iguaçu, tinha 600 médicos, eu coloquei isso. Há vagas para robôs e para humanos também. Inclusive, eu botei ali, ó, médico de diagnóstico. Eu digo, puxa, o Watson está fazendo diagnóstico muito melhor do que médicos. Então, agora, e os geriatras? E o gerontólogo para cuidar de mim? Né? É isso que eu preciso. Né? Quer dizer, o mundo está precisando disso. Agora, a gente fica insistindo naquelas profissões, ou seja, há uma mudança muito grande, protético, recepcionista, caixa, já tem loja da Amazon que não tem caixa, né? Lá nos Estados Unidos, o entregador, o estoquista, né? Os cartórios, e aqui a gente, por outro, está precisando de direito digital. Alguém está se preocupando com direito digital? Teve agora o acidente com o carro do Uber, um carro autônomo, nos Estados Unidos, e que morreu, a pessoa que foi pega, morreu. Aí a culpa é de quem? É do dono do carro? É do Uber? É do motor? É de quem estava do lado? Ou do cara que desenvolveu o software? Quer dizer, são questionamentos que a gente precisa começar a fazer hoje, e isso vai mudar as profissões. Então, é importante olhar que, de um lado desaparece, e agora, do outro lado, vai surgindo uma série de novas profissões e precisa ser considerados. E saiu recentemente uma publicação, Automação e Educação podem mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros. Tudo depende da visão estratégica do país. Dá uma olhada. Aquele vermelho. Quer dizer, está caindo a ocupação de baixa qualificação. Por outro lado, a ocupação de alta qualificação está subindo. É uma realidade que eu preciso. Aí entra o poder da educação mais uma vez. Ou seja, demandas por educação é o que não falta. E aqui, eu nem atualizei hoje, porque todo dia eu atualizo isso aí, com manchetes de jornal. Hoje, como eu vim logo cedo aqui, não dei, mas dá uma olhada. A 4ª Revolução Industrial já começou nesse século, que é a Revolução Digital. Aí depois aparece, dados mostram que quase metade dos executivos ainda não tem clareza sobre os caminhos a seguir diante de cenários disruptivos e essas mudanças tecnológicas. Quer dizer, o povo está perdido. As empresas mesmo, as grandes, estão perdidas porque não sabem que caminho seguir. Aí aparece lá, estima-se que até 2021, 40% do PIB latino-americano seja
automatizado, que desconfigurou ali. Aí teve a frase do presidente da GE: a ordem é desconstruir o passado e construir o futuro. O maior erro é não se mover. Ou seja, inputs nós temos. Uma revolução está acontecendo. Nós temos que absorver isso e tomar uma atitude com relação a isso. E aí, por outro lado, sem gestão as coisas se complicam. Dá uma olhada, 25% das startups criadas no país sequer completam 1 ano de vida, e metade delas não atinge nem 4 anos de existência. Isso é outro ponto, porque não é porque eu tive uma ideia mirabolante que ela vai sobreviver. Depois, os empreendedores empolgados com as originalidades das suas ideias e com a perspectiva das grandes receitas se esquecem os fundamentos da boa gestão. Ali embaixo tem algo de podre no Facebook, uma trama que envolve poder, tecnologia e falta de ética. Ou seja, essas exponenciais, elas têm as suas dificuldades. A Tesla, por exemplo, vocês sabem que eles ganharam encomendas muito grandes de carros elétricos. Agora, qual é a dificuldade da Tesla? Não está conseguindo entregar. Por que não está conseguindo entregar? Quem é que sabe produzir em escala? É GM, é Volkswagen, esses é que sabem produzir. Então, tem que unir esforço. De um lado, um é rápido, mas não está conseguindo entregar. Então, é importante a gente olhar e não simplesmente fazer apologia, né, dessas empresas exponenciais. Ou seja, nós temos atributos importantes de um lado e do outro. E aquilo, né, que o Pedro mostrou agora com relação à inovação, uma curva exponencial, isso também é a curva do PIB. A curva do PIB está exponencial também. Ou seja, está todo mundo, né, movido por essa escala exponencial, né, porque é isso que está acontecendo. Né? E nós, como país, nós temos que buscar, temos que inovar, temos que automatizar, exatamente porque essa é a carreira, essa é a briga do que está acontecendo mundialmente, e eu tenho que estar preparado para isso. Ou seja, aquilo, eu disse, ó, não temos mais tempo a perder, vamos envelhecer antes de enriquecer. É isso que está acontecendo no Brasil, dá uma olhada. Em 2013, né, era quase que um triângulo, está virando um losango. Né? Quer dizer, não tem gente nova. Quer dizer, quem vai melhorar, a não ser que a gente só consegue melhorar isso se botar também na nossa pirâmide demográfica robô. Se a gente conseguir botar robô, aquilo pode ficar igual àquela do início, mas hoje não é. Né? Ou seja, temos que levar em conta porque isso está acontecendo. Ou seja, um resumo disso que eu falei para vocês. Os cenários estão mudando, saíram de um cenário estável, um cenário dinâmico, e hoje é um cenário VUCA. Não sei se todos estão acostumados com essa expressão, é a expressão americana, que fala de volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, é uma velocidade alucinante. E as organizações antes eram mecânicas, baseadas nas leis de Newton, né, de ação e reação, só que ela foi ficando processual, e hoje as organizações são movidas pela biologia, a de adaptabilidade, que se ouviu também hoje muito aqui, ou seja, é um organismo vivo que tem que se adaptar a essas mudanças de cenário. Agora, a pergunta que se faz é como empreender as transformações necessárias que os cenários exigem. Aí é que a turma se perde. Né? Foi dito hoje. Se colocou muita coisa, mas foi dito, a receita temos? Não temos. A gente vai ter que discutir essa receita e analisar caso a caso. Ou seja, o problema não é o problema em si, é a nossa atitude perante o problema. Se a gente esperar para ver, a gente vai ser engolido. Ou seja, nós temos que começar a agir com relação a isso. E a transformação, eu diria, excelência continua sendo o nosso grande objetivo. A gestão é a grande ferramenta. Agora, só que para que eu pegue o rumo da excelência, eu preciso que me transformar continuamente. É por isso que tem se falado tanto em transformação. Tem que ser transformações contínuas e rápidas, porque senão eu perco o bonde. Eu tenho que compreender que a organização é um sistema vivo, que, com responsabilidade socioeconômica, isso é muito importante, integra um ecossistema complexo. E eu tenho que entender isso.
a qualidade da interação com o ecossistema. Por isso que é importante ter gente que olha o cenário o tempo todo. Aquilo que eu falei de olhar a SWOT toda de manhã tenha o seu planejamento estratégico em casa. Enquanto estiver tomando café, olhe sua matriz SWOT para dizer isso vai mudar, isso mudou, não é? Porque vai mudar e eu tenho que mexer. E o que é que eu preciso? É ter a flexibilidade necessária para reinventar-se, renovar-se, desenvolver-se, promovendo as mudanças que o cenário está exigindo. Quer dizer, essa é a essência da transformação que nós precisamos. Ou seja, e o que é essa jornada da transformação? São doses diferentes para cada organização. Não há uma receita, não há para dizer. Eu tive com o presidente da Siemens há faz 2 meses e ele disse, eu não vou me transformar num Facebook. E claro que não vai. Né? Agora, o que precisa é o Facebook adquirir alguma coisa de uma Siemens e a Siemens adquirir. Ou seja, o que a gente vê é uma espécie de trade-off. A organização tradicional ela tem mais gestão e menos inovação, e a exponencial ela tem menos gestão e mais inovação. Agora, que caminho? Não é por acaso que a gente colocou aquela régua ali. E o americano tem 2 palavras, o inglês tem 2 palavras para isso. Se a gente for no dicionário e ver o que é exploitation, a tradução é exploração. E se for exploration, é exploração. Só que exploitation é você explorar aquilo que você já tem, aquilo que você já investiu. E exploration é buscar novos nichos, novas oportunidades. Por isso que tem. E até hoje, quando eu estava ouvindo, falando da geração Y, Z, e todas essas gerações, eu até disse, eu vou botar a geração dos baby boomers ali, né, que é o meu caso, e aqui, né, a turma nova que está chegando aí. Né? Se bem que eu me considero geração Y. Né? Eu digo que sou Y, só que meu Y é de yesterday. Né? Quer dizer, quando a gente vem nessa discussão, eu digo, também sou, né? Só que é outro. Ou seja, o que a gente vai precisar é de achar a dose correta para a transformação que a gente precisa ter. Então, se a gente entender isso, não adianta pegar a receita pronta, porque isso não vai funcionar. E dá uma olhada nisso, nesse livro do Alvin Toffler, O Choque do Futuro. O mundo se movimenta mais rapidamente. Os executivos lamentam-se porque não conseguem permanecer atualizados em relação às novidades e ao desenvolvimento de suas profissões. Há um sentimento de inquietação geral, uma vaga desconfiança de que a mudança escapa ao controle. De quando é isso? 68, no dia na internet. Imagine este cabra hoje, né? O que é que ele diria, né, nessa situação? Né? Que não tinha nem internet. Eu me lembro quando a primeira vez que eu fui para a Alemanha, fui transferido, morar lá, a gente mandava mensagem de lá para cá, para o Brasil, naqueles envelopes de malote, que tem aquele cordãozinho, né? Alguém lembra? Eu mandava. E um dia, no começo do ano, eu estive na Alemanha conversando com um amigo meu, digo, imagina aquilo, a gente mandava aquelas notícias lá, memorando, né? Chamava de memorando. Né? E aí, o que é que acontecia? Né? Aí eu disse para ele, o que é que a gente fazia enquanto esses envelopes não chegavam? Ele disse uma verdade, ele disse, a gente vivia. E era mesmo, a gente vivia. Hoje não. Hoje, se alguém manda uma mensagem no WhatsApp, você não responde, o cara fica de mal com você, né? Porque não respondeu. Né? É uma realidade. Agora, ali a gente esperava 2 semanas, 15 dias. Né? Agora, é importante a gente ver como país. Até agora, até há pouco tempo, a nossa ex-presidente, ela dizia, o Brasil está em crise porque é o cenário internacional. Né? Mas o cenário é igual para todos. Por que a Alemanha vai bem? Por que Singapura vai bem? Por que Nova Zelândia vai bem? Quer dizer, alguma coisa está errada. Quer dizer, não é só o cenário, é o cenário e as atitudes que a gente toma, né, para resolver. Ou seja, a visão fragmentada é o que leva ao caos e ao fracasso. E a visão sistêmica é que leva à excelência e ao sucesso. É alinhamento, é isso. Tinha um professor meu na faculdade que ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia o seguinte, olha, a burrice é escalar. Ela sempre se soma, pode ter certeza. Quando aparecer uma burrice grande, é uma soma de várias burrices pequenas.
E aí, essa é escalar. Agora, a inteligência é vetorial. Se ela não for alinhada, ela dá resultante zero. Essa é a realidade que a gente vê, né? Quer dizer, nós somos desse jeito porque nós temos um somatório de burrices, é o que a gente presencia todo dia, né? Ou seja, se falou também de causa e efeito, mas eu tenho certeza de que tudo o que acontece é uma relação de causa e efeito. Sucesso é quando há uma combinação harmônica de causas e efeitos. Agora, o fracasso é quando há uma precipitação desestruturada. E a má qualidade da gestão é a barreira para que você não tenha sucesso, né? E eu até estou cansado de dizer isso em português, eu até escrevi essa frase em latim, porque eu disse todo mundo, né? Nem todo mundo, vocês da área da educação, né? Não deve estar curioso porque conhece, mas sublata causa tolto efeito significa eliminada a causa, desaparece o efeito. Então, aproveite outubro para eliminar um monte de causa que tem aí, né? Vocês sabem de que causa eu estou falando, né? Então, elimine a causa que o efeito vai desaparecer. E o cenário brasileiro? É um cenário de desafios, mas também de muitas oportunidades. Vamos começar pelo verdinho, que é coisa boa. Recursos naturais nós temos, fonte de energia, já falamos, boas condições climáticas, nossa produção agrícola, né? Se não fosse o problema do ministro da Agricultura não conversar com o ministro do Transporte, a gente estaria mais rico ainda, né? Porque faz uma produção, né, de grãos e fica apodrecendo na estrada porque o cara não falou um com o outro. O mercado interno, a atitude lava-jato. Puxa, a gente não pode deixar isso. Eu acho que essa atitude tem que fazer parte do nosso dia a dia. E eu botei uma coisa que, se a nossa assessoria de imprensa da FNQ sabe, eu escrevi isso ontem à noite. A virtude da raiva. Eu acho que a gente precisa exercer a virtude da raiva. Fique com raiva e não vote em cabra que não preste. Quer dizer, eu acho que a gente precisa fazer isso, né? Quer dizer, a raiva também tem as suas virtudes e a gente precisa extravasar um pouco. E a resiliência da população, que nós somos pacientes e nós somos, né? A imoralidade política, do outro lado, que isso é uma vergonha, isso que a gente vive. A conivência dos empresários. Não é porque o cara disse, eu só faço negócio com o governo se eu pagar propina. Por quê? Não chama a polícia. Por que não chamaram a polícia? Né? Agora vai entrar na onda a desigualdade social, que isso é o resultado de tudo isso, educação, saúde e segurança, que isso sempre aparece, a falência dos três poderes, até o poder judiciário, que era a nossa salvação, né? Está tudo politizado. Quer dizer, agora, a quem que vou apelar? O tema da produtividade e competitividade, o tamanho do Estado, que é muito grande, e o problema da reputação. Por que não vão fazer negócio com a gente? Porque a gente tem uma baixa reputação. Esse é o ponto. Agora, o que tem que fazer aqui no país, a gente sabe. Resgata a responsabilidade coletiva. Essa palavra em inglês, accountability, resume muito. Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade coletiva. O alinhamento público-privado com governança e ética, intolerância à corrupção e à impunidade, redução da complexidade econômica, que isso afugenta quem quer fazer negócio com o Brasil, a despolitização da gestão, da justiça e da governança, educação, saúde e segurança como programa de Estado. O cara não pode mudar os programas porque foi o cara do outro partido. Isso tem que ter continuidade, porque isso é o futuro do país. A infraestrutura com plataforma de desenvolvimento, a modernização industrial sem protecionismo polarizante. Vocês veem, a indústria automobilística fica aí querendo a Rota 2030. O que aconteceu? Para que fazer isso? Você perde o apetite por competir, recebe tanto, né? Aí vai engordando, e aí perde o apetite para competir. É isso que está acontecendo, né? Reformas estruturais, previdenciária, tributária e política, né? Eu nem digo que é reforma política, tem que ser reforma dos políticos, né? Essa que a gente precisa. E a recuperação da reputação e confiança e abertura comercial. Olha, se a gente não exportar, né, não vamos só confiar no nosso mercado, nós temos que ter inovação, tem que ter educação para a gente poder exportar, porque são divisas que entram que vai também sustentar o país como um todo. Aqui, apenas é o que está publicado na mídia, quer dizer, continuamos atrás de concorrentes globais em produtividade. A Argentina já passou,
O próprio México já passou o Brasil, mas a gente está... Quer dizer, simplesmente com alguma mudança a gente já muda. Em termos de ambiente de negócios, perdemos 2 posições, estamos na posição 125ª. Agora, quem é que está na frente? Dá uma olhada. É Nova Zelândia, é Singapura, é Dinamarca, Coreia do Sul, Hong Kong. Por quê? São os mesmos? Por quê? Por que eles são diferentes da gente? Porque deve harmonizar alguma coisa que a gente não consegue harmonizar no nosso país. E aí, o Brasil, em ranking da competitividade, também melhoramos. Saímos da posição 81 para 80. Né? Mas dá uma olhada. Quem está na frente também? Né? É Suíça, Estados Unidos, Singapura, né? Holanda. Agora, a gente já tem o diagnóstico. É o imposto, a rescisão trabalhista, a corrupção, a ineficiência e a burocratização. Quer dizer, os diagnósticos existem, não precisa ficar fazendo mais estudos, é simplesmente uma questão de atitude e botar isso para um plano de governo, plano de Estado, é isso que precisa. Eu gosto muito dessa frase, né, do Jim Collins, que fez esse livro, né, Feitas para Durar, que ele disse que não dá para prever o futuro e fazer planos infalíveis, mas com dose de paranoia produtiva e da boa velha disciplina, dá para a gente se preparar antecipadamente para essas mudanças de cenário. Eu até digo o seguinte, que diante de militar nessa área de gestão, eu descobri a etimologia da palavra mudança. E eu não tenho dúvida de onde vem isso. Mudança vem de quem não muda, dança. Só pode vir daí, né? Eu acho que é importante a gente gravar. Se a gente não mudar, as coisas estão aparecendo, os cenários estão mostrando. Agora, mude, senão vai dançar. E vai dançar logo e rápido, igual o Pokémon. Né? É importante pensar desse jeito. E falar um pouco aqui da gestão da transformação, aí eu falo um pouco do que é a FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, uma entidade sem fins lucrativa, que foi criada há 26 anos, com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, e o objetivo é de melhorar a gestão do país. É isso. Nós não temos fins lucrativos, mas também não temos fins deficitários, né? Porque senão o conselho pega no meu pé. Então, eu tenho que vender capacitação, vender curso, capacitar e fazer palestras também, né? Exatamente para isso. E o nosso propósito é transformar pela gestão. Com essa causa, apoiar, capacitar, instrumentalizar as organizações na jornada da transformação para que enfrentem com responsabilidade os desafios impostos pela era de mudanças exponenciais da cultura da aceleração. A gente foi mudando. A gente começou com gestão da qualidade, passou para a qualidade da gestão, gestão para a excelência, e hoje estamos em gestão da transformação. Ou seja, a excelência vai ser um alvo móvel que a gente vai buscar. Agora, eu preciso me transformar continuamente. A gente faz parte, né, de uma entidade global chamada GEM, Global Excellence Model, que faz parte desses países, Japão, Estados Unidos, Singapura, faz parte, e cada ano é um país que coordena. Quando eu falo da plataforma de gestão da FNQ, ela é alinhada com esses países, ou seja, não é invenção nossa, a gente discute isso, claro, que cada um dá uma forma diferente. Mas, em 2016, o Brasil, que coordenou, tem uma reunião virtual e tem uma reunião presencial, que foi em outubro de 2016. A gente tem trazido discussões, né? Olha, em 2012, no nosso congresso, a gente trabalhou transformar pela gestão. O que nós trouxemos no ano passado, governança, ética e transparência, ou seja, a gente tem trazido temas para discutir e trazimos. Então, eu digo isso, olha, não é por falta de aviso, que a gente fez em 2010, a gente fez um congresso também de ética empresarial. Nosso direcionamento estratégico, dá uma olhada na ponta da seta, é resgate na confiança do país, pelo engajamento da sociedade, produtividade das organizações e a competitividade do Brasil. Quer dizer, isso é o que a gente tem perseguido hoje. E onde é que a gente atua? Olhando aquela figurinha que nós falamos, ou seja, é ali no meio, ou seja, nós atuamos como um regador para essa planta, para melhorar a gestão das organizações, para que transformem melhor os recursos e entreguem para a sociedade, e através de uma boa gestão, que é a nossa ferramenta. Ou seja, como enfrentar esse mundo VUCA. Eu até fiz um trocadilho, botei MUVUCA, porque é mundo VUCA. Eu acho que a gente brasileiro entende melhor
isso, né? Quer dizer, a gente precisou pegar a volatilidade, incerteza, complexidade e olhar flexibilidade, adaptabilidade, simplicidade, e criamos essa nossa plataforma de gestão, que é baseada em 8 princípios da excelência: desenvolvimento sustentável, pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, liderança transformadora, orientação para o processo, adaptabilidade, aprendizado organizacional e inovação ali no entorno e a geração de resultados. Ou seja, a gente já conversa com todos, se a empresa, a organização já tem suas ferramentas, já trabalha com Scrum, já trabalha com Balance Scorecard, isso com Canvas, isso é aproveitado, porque isso são ferramentas que vai ajudar a ter maior previsibilidade, mas ela já conversa com tudo isso. Também já tem uma correspondência bionívoca dos ODS com cada um dos fundamentos, ou seja, isso foi um cuidado nosso que nós tivemos também. E aí, o que vem em cada um desses fundamentos: liderança transformadora, valores, princípios, governança, cultura organizacional, olhar para o futuro, sucessão. Quer dizer, são dimensões que são olhadas na gestão para que a organização tenha uma gestão sistêmica. Pensamento sistêmico, alinhamento e tomada de decisão com base em fatos e dados. Partes interessadas, compromissos com requisitos, relacionamento, a relação com clientes, com fornecedor e com a força de trabalho. Ou seja, todas as dimensões levam a você ter uma boa gestão de qualquer tipo de organização. Desenvolvimento sustentável, olhando o econômico, financeiro, o ambiental e o social. A orientação por processos, ou seja, ter informações que você possa ajudar a tomar decisão, gestão por processo e a geração de produtos e serviços que o mercado está pedindo. Aí, adaptabilidade é capacidade de mudar e flexibilidade é isso que a gente tem falado aí, não é? E o aprendizado organizacional e inovação é você aperfeiçoar, ter as competências essenciais, conhecimento e inovação para conduzir as mudanças necessárias. E a geração de valor são resultados que se sustentem com o tempo na organização. Ou seja, a jornada da transformação, né, quer dizer, como a FNQ pode ajudar nisso? Ou seja, o que a gente está vendo é dessa forma que a gente enxerga essa relação de trade-off. São as tradicionais pegando atributos das exponenciais e as exponenciais pegando atributos das tradicionais. Ou seja, é ajudar as organizações nessa jornada de transformação, é isso que a gente está buscando. E que ela precisa ter clareza nisso, como vai fazer, né? Ou seja, é provocar essa transformação e o modelo está bem aderente a essa necessidade. Agora, muito cuidado, muita atenção com as noisy words, que eu chamo. Por quê? Todo mundo fala, eu quero transformar digital. Não é só isso. Tem uma série de coisas que precisa ser transformada. Então, a primeira coisa que eu digo, saiba separar os modismos das reais rupturas. Olhe para fora do campo de visão da organização. Vê o que está acontecendo sistemicamente. Identifique os agentes de transformação com o olhar do cliente. Você tem que atender a um cliente, né, que está na frente, né, um usuário. Promova a transformação adequada ao seu propósito. Não é qualquer transformação. E esperar para ver é a pior postura. Quer dizer, não espere para ver. Comece a agir, comece a estudar. Ou seja, a gente vê a transformação organizacional nessas dimensões. O cliente, em primeiro lugar, a relação com o cliente, aí falamos de plataformas e tudo, os processos, o modelo de atuação e a transformação cultural, que é muito importante como pilar. Agora, a tecnologia é uma ferramenta, ela vem transversalmente. Agora, se não tiver os pilares, a relação com o cliente, processo, modelo de atuação cultural, não adianta ter tecnologia. Informatizar o caos é pior do que não informatizar. Não informatize o caos. O I é muito mais importante do que o T, quando a gente fala de TI, né? Então, cuide do I. Depois que o I estiver dominado, você vai para o T. Ou seja, o papel do MEG, do nosso modelo, é exatamente auxiliar as empresas nessa jornada da transformação. Por isso, a gente tem todo um portfólio de disseminação, educação, diagnóstico das organizações e processo de melhoria. A FNQ administrava o Prêmio Nacional da Qualidade. A gente mudou o nome. Hoje chama Melhores em Gestão. Por quê? Porque ele é mais inclusivo.
O prêmio, muita gente dizia, atingir o Prêmio Nacional da Qualidade era impossível. Então, a gente colocou hoje algo para estimular as organizações a participarem, né, do Melhores em Gestão. E aí, chegar na agenda da transformação, quer dizer, eu gosto muito desse livro, eu recomendo até a leitura, The Startup Way, que é do Eric Ries, e ele diz isso, né? Tudo isso requer o desenvolvimento de uma nova capacidade organizacional, a habilidade de reescrever o DNA da organização em resposta a novos e diversos desafios. Quando uma empresa descobriu como transformar-se, ela pode e deve fazer várias vezes, porque a lição de casa não ficou pronta. Tem que fazer continuamente essa transformação, porque o cenário muda rapidamente. Ou seja, como é que a gente vê? Eu preciso de estratégia, preciso de definir o modus operandi e preciso cuidar da execução, porque tudo é execução, né? É entrega, é execução. Agora, como dar agilidade? Colete ideias de todo mundo, trabalhe essas ideias, pode definir novos produtos e serviços, coloque no mercado, meça, colete informações, aprenda. Ou seja, é isso que vai dar essa velocidade. Ou seja, aquele centro dá aquela característica das empresas tradicionais e, ao redor, vai dar exatamente aquela agilidade que a gente precisa. Ou seja, uma agenda tem que entender cenário, definir um propósito, assumir compromisso com o cliente, construir uma organização que seja capaz de se transformar, mobilizar a comunidade, ser flexível, ser aberto a riscos e a experimentação responsável e, se não sabe, informe-se e atualize, porque tem muita gente que não sabe e tem vergonha de dizer que não sabe. O modus operandi tem que traduzir a estratégia para a execução, estabelecer um roadmap de transformação, catalisar a transformação cultural, e isso eu gosto muito de dizer, levante-se da cadeira, saia da sala e do prédio, vá no cliente, saiba o que está acontecendo, porque se a gente ficar na nossa sala, a gente não vai poder ter outro olhar, né? Simplifique os processos, os fluxos, né? Sempre que falou em burocracia, todo mundo riu, mas é simplesmente ter que simplificar processos, né? Alavanque os ativos existentes e crie um ambiente tecnológico que suporte a correta transformação digital. Não é qualquer transformação, é a correta. E a execução. Todo mundo é responsável pela execução, ou seja, contribua com o propósito da organização. Identifique as competências e adquira competências também. Experimente trabalhar de forma simples, diferente, visando o cliente. Lembre-se que a transformação começa por você. Engaje, posicione, seja um indutor da transformação. Isso é obrigação de qualquer um, né? Seja um exemplo a ser seguido e seja ético em todos os seus sentidos, né? E a jornada da transformação, os esforços. Eu digo que os meios é gestão, pessoas, modelo de atuação e as ferramentas. E, olha, gestão e pessoas é 70%. O resto é consequência. Então, é importante ver que vai requerer mudanças contínuas. Agora, gente é quase tudo. Ou seja, 70% é gente. O resto é informação e habilidade e o restante é tecnologia. E, ou seja, a jornada da transformação requer isso, é exatamente aquilo aplicado na prática, identificar cenários, olhar, se modificar, fazer diagnóstico onde você quer atuar, né? E o passo a passo, o guia da transformação é isso, é promover a conscientização, simplificar, racionalizar, coletar dados para tomar decisão, fazer a conexão físico-digital, use os dados e informação para priorizar suas decisões, busque parceiros para automatizar, busque eficiência, identifique, experimente novas necessidades, inove e transforme. E aí eu digo, pense grande, comece pequeno, erre barato. Não é proibido errar, só que eu tenho que errar barato, não dá para errar caro. E escale rápido, porque é isso que está acontecendo, né, das organizações. E já chegando no final, eu acho que eu vou cumprir o prazo previsto. Quer dizer, e eu até tomei a liberdade de colocar aquela nossa figurinha no processo educacional. O que eu tenho de entradas? Recursos, informações, conhecimento, recursos humanos, financeiros, materiais, instalações, e o que entrego são técnicos, tecnólogos formados exatamente para a sociedade. Esse é o processo educacional. E os pilares.
Na realidade, é isso. Os pilares são os valores, o conhecimento e a inovação. Quer dizer, esse é o que a instituição precisa olhar. Agora, a base é a educação. É a educação que vai fazer com que as organizações se transformem, não é? E os agentes é o governo, as empresas e a sociedade. É isso que a gente precisa ter. É os agentes, mas observem que a educação é a base de tudo. Ou seja, nós estamos hoje no lugar certo falando de gestão, ou seja, cada um tem a sua parte, a sua competência, né? Isso saiu também, isso eu peguei nesse final de semana, o papel da educação e a volatilidade do Senado. Dá uma olhada lá, aquela primeira curva, né? O desemprego atingiu com mais força trabalhadores com pouca qualificação. É aquela primeira curva, né? 22,0 tinha apenas médio incompleto. Dá uma olhada. Quer dizer, isso foi que atingiu mais, ou seja, o papel da educação nessa mudança, nessa transformação que a gente precisa, que o Brasil corra atrás dela, a educação tem um papel preponderante. E uma proposta de agenda que eu vou colocar aqui. Compreender as mudanças cenários, as demandas modernas do mercado de trabalho e suas consequências, em especial no campo tecnológico. Tornar a educação como plano de Estado e não de governo, visão de futuro e não de apenas de 4 anos. Quando eu for falar com o prefeito e vou falar com um governador, e eu digo que, às vezes, para você fazer um diagnóstico pode levar 5 anos, o cara me expulsa da sala, porque ele só tem aquela visão de 4 anos. Elaborar e implantar políticas públicas para a qualificação da mão de obra e geração de empregos. Promover o alinhamento federal, estadual e municipal. A base comum curricular já é um bom começo. Eu acho um bom começo, pelo menos está se discutindo algo. Despolitizar ministérios, secretarias estaduais e municipais e a direção das instituições de ensino. Não tem que ter competência, tem que saber. Guarde sempre o exemplo do Edson Lobão no Ministério das Minas e Energia. E eu digo isso só para impactar. O cara não sabia acender um abajur. Já tivemos ministro do Trabalho que nunca trabalhou. Como é que o cara pode, né, discutir esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, essas instituições precisam ter gente que entenda, né? Buscar lideranças transformadoras, competentes e profissionalizadas, unificar o sistema de avaliação em alinhamento às demandas globais, PISA, né, que é um instrumento de avaliação, fazer da tecnologia uma aliada e não uma ameaça. Envolver a família, a sociedade, pois, quando assumem a sua responsabilidade cidadãs, o nível de educação aumenta. Olhe o exemplo da Finlândia. Sempre que a família se envolve, melhora o nível de educação. E aquilo que eu coloquei é criar a consciência de que a escola boa continua sendo aquela que tem professores preparados e pais vigilantes e que cobrem qualidade. Eu acho que a qualidade passa a ser o foco de todo mundo, né? E aqui eu até tomei a liberdade de pegar os sistemas, que vocês têm um sistema muito bom, o Centro Paula Souza, de diagnóstico, o Observatório Escolar, Sistema de Avaliação Institucional, e eu faço uma proposta. Eu queria ver esse sistema conversando com o MEG, com o nosso modelo de excelência e gestão. Fica essa proposta e a gente se dispõe a analisar isso e criar o que a gente chama de um MEG Educação. Fundação Paula Souza, né, o Centro Paula Souza e a FNQ. Porque eu acho que a gente, com isso, pode resgatar a confiança na educação do Brasil. Isso, o mundo precisa de ter esses bons exemplos. E, já na mensagem final, eu digo que seremos sempre do tamanho da confiança que a gente transmite. E como ter confiança? Comece trabalhando. Porque trabalho é que gera resultado. Resultado gera uma boa reputação. E reputação estabelece relacionamento. E esse é o tripé da confiança. E a gente sempre é do tamanho da confiança que a gente transmite. Ou seja, para encerrar, eu queria deixar essa frase: precisamos de um novo jeito de ser e um novo jeito de saber, de fazer. É isso que vai transformar o Brasil que a gente precisa. Tá? Muito obrigado aí pela atenção.